Bom dia, a paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe a todos, amém? Espero que todos estejam bem. Queridos irmãos, hoje estaremos meditando no livro de Sofonias, capítulos 1, 2 e finalizando no capítulo 3, amém? No livro de Sofonias, amados irmãos, aqui veremos que ele profetizou durante o reinado de Josias, rei de Judá, por volta de 640 a 609 a.C. A nação achava-se envolvida com violência e idolatria. Havia, amados irmãos, indiferença e zombaria para com o Senhor, o nosso Deus. A mensagem de Sofonias foi entregue provavelmente antes do movimento da reforma promovida por Josias. Talvez haja funcionado como uma força motivadora que levou o rei a conclamar o povo e a renovar a obediência de Deus e a sua lei. Nos versos de 1 até o versículo 3, aqui veremos que Sofonias começa então anunciando o juízo divino que virá sobre o mundo todo. Pois a raça humana, irmãos, de maneira genérica, havia se recusado a buscar a Deus. Deus, então, determinou um dia em que destruirá todos os ímpios, bem como o próprio mundo. Será um tempo de aflição, angústia, um tempo de ruína. Judá, o povo de Deus nos dias de Sofonias, não demoraria em experimentar a ira de Deus por haver se desviado do Senhor para adorar outros deuses e por haver se dedicado à violência, à corrupção e à traição. Em Sofonias, irmãos, capítulo 1, o profeta entrega uma poderosa mensagem de julgamento divino e desastre eminente. Ele proclama que Deus trará um dia de ajuste de contas, conhecido como o Dia do Senhor. Esse dia é quando Deus executará o julgamento sobre o povo pecador de Judá e de Jerusalém. Esse julgamento é uma resposta à sua idolatria generalizada, corrupção moral e injustiça social. Sofonias descreve vividamente, amados irmãos, a severidade do julgamento que estaria iminente, usando imagens de escuridão, angústia e destruição. O capítulo enfatiza que nem a riqueza, nem o poder protegerão o povo da ira de Deus. Serve, amados irmãos, como um alerta severo sobre as consequências de se desviar dos caminhos de Deus e um apelo urgente ao arrependimento. Sofonias capítulo 1 reflete um tema recorrente na profecia bíblica, a ideia de que se afastar dos princípios de Deus leva a consequências terríveis, mas sempre há uma oportunidade de redenção por meio do arrependimento sincero. Veremos então entre os versos de 1 a 3 que é comum os profetas nomearem o pai e às vezes o avô, pois os judeus eram muito voltados para as raízes, como diríamos hoje. Mas Sofonias, filho de Cusi, remonta 4 gerações de seus antepassados, sem dúvida para nos informar sobre seu régio antepassado, o rei Ezequias. O capítulo como um todo descreve a destruição de toda a terra, especificamente de Jerusalém e Judá. Deus fará toda a terra totalmente ser desolada. Entre os versos 4 e 6 do capítulo 1, aqui os habitantes de Judá serão punidos por sua idolatria, sua adoração a Baal, sua adoração às estrelas e a sua adoração a Milcom, o deus dos Amonitas. Versos 7 a 13 do capítulo 1
Aqui veremos que o dia do Senhor sobre a figura de um sacrifício. Primeiro, convidados, inimigos de Judá, versículo 7, onde o Senhor preparou um sacrifício. Judá é a vítima e os babilônios são os convidados. Segundo, as vítimas, que é o povo iníquo de Judá, entre os versos de 8 a 13, onde veremos que Deus punirá Judá por suas roupas e práticas idólatras e por sua violência e engano. Uivos surgirão de várias seções da capital, como o Portão do Peixe, segundo o bairro e as colinas, enquanto os invasores massacram e saqueiam. Dos versos 14 ao 18, veremos o terror do dia do Senhor. A imagem mais vívida do dia do Senhor na Bíblia é apresentada aqui. É o dia da ira de Deus sobre os homens por causa de sua maldade. Os homens de Judá em particular. É um dia de guerra, angústia e matança. E finalizando o capítulo 1, nada os livrará da ira de Deus, que atuará sem impedimento naquele dia, onde a prata e outros tesouros não terão nenhum valor. Poderemos, amados irmãos, no entanto, nos livrar daquele dia se recebermos Cristo como Salvador das nossas vidas. Amém? Iremos então, irmãos, agora iniciar o capítulo 2 de Sofonias, onde veremos que o profeta ele continua a transmitir mensagens de julgamento, mas também oferece um vislumbre de esperança e possibilidade de restauração. Sofonias 2 começa com um chamado para se reunir e se arrepender antes que chegue a ira do Senhor. O profeta, amados irmãos, descreve a destruição iminente de várias nações e cidades, incluindo a Filistia, Moabe, Amon, Cuxi e Assíria. Cada uma dessas nações é retratada como tendo agido com orgulho e arrogância, e sua queda é vista como resultado de seu desafio à vontade de Deus. No entanto, irmãos, em meio a essas profecias de julgamento, Sofonias também apresenta uma mensagem de esperança. Ele fala de um remanescente de pessoas humildes e justas que buscarão refúgio no Senhor. A esses fiéis é prometida a proteção e um relacionamento renovado com Deus. O capítulo termina com uma declaração de que o Senhor teu Deus está contigo, o poderoso guerreiro que salva, retratando uma imagem da eventual restauração e salvação de Deus para aqueles que se voltam para Ele. Olha que coisa tremenda. Veremos, amados irmãos, do versículo 1 a 3 do capítulo 2. Aqui Judá é chamado a se arrepender. Deus exorta, irmãos, a nação indesejável a se arrepender. O versículo 3 parece apontar para um remanescente de judeus justos. Se buscarem ao Senhor, ficarão escondidos no dia do ardor da sua ira. Versos 14 a 15 do capítulo 2, aqui veremos a perda das nações gentias. Dos versos 4 a 7, veremos os filisteus. Os versículos, amados irmãos, de 14 a 15, predizem o julgamento sobre as nações vizinhas ao oeste, leste, sul e norte. Primeiro estão os filisteus, que também são identificados por seu outro nome, os quereteus. Suas cidades, Gaza, Asquelon, Asdod, serão abandonadas e desoladas. Eles serão destruídos e suas terras serão usadas por Judá como pasto. Dos versos 8 a 11, aqui veremos a respeito dos moabitas e amonitas. E em seguida, meus irmãos, vem Moabe e Amon. Deus ouviu suas palavras insolentes e se vangloria contra o seu povo.
Eles serão deixados desolados e o restante do povo de Deus habitará lá. O versículo 11 antecipa as condições milenares, quando o Senhor reduziu a nada todos os deuses da terra. No versículo 12, veremos a respeito dos etíopes. A Etiópia, amados irmãos, será punida pela espada de Deus, ou seja, o rei da Babilônia. As fortunas da Etiópia estavam ligadas às do Egito, que estava sujeito às dinastias etíopes. Observem, amados irmãos, aí como referência, Jeremias capítulo 46, versículo 9, e Ezequiel capítulo 30, versículo 5. Há motivos, amados irmãos, para acreditar que o próprio Egito se refere ao termo etíope. Versículo 13 a 15, aqui veremos a respeito dos assírios, especialmente a cidade de Nínive. Nabucodonosor destruirá a Síria e Nínive será um refúgio para animais e pássaros, e todo aquele que passar por ela assobiará e sacudirá o punho. E finalizando o capítulo 2, esta profecia, irmãos, foi cumprida logo no ano 612 a.C., quando Nínive foi tomada e destruída pela Babilônia. E isto, amados irmãos, será lembrado. Esse momento cruel é o tema da profecia de Naum. Seus efeitos são aqui descritos na mesma linguagem de Naum, capítulo 3. E seria bom os irmãos lerem as referências para um melhor entendimento do texto, amém? Partimos então, amados irmãos, para Sinfonias, capítulo 3, aonde encontramos uma descrição dos pecados e rebeldia de Jerusalém. A cidade é caracterizada por sua desobediência, corrupção e desrespeitos às leis de Deus. O profeta destaca a presença de governantes injustos, oficiais fraudulentos e pessoas impenitentes. Esta porção, amados irmãos, serve como um lembrete severo das consequências de se afastar dos caminhos de Deus. No entanto, o capítulo também transita para uma mensagem de esperança. Sofonias fala de um dia futuro em que Deus reunirá as nações para julgamento e purificará os lábios do povo para que possam adorá-lo em unidade. O profeta prevê um tempo de restauração, onde o povo de Deus experimentará um coração transformado e uma devoção renovada. A ira de Deus se afastará e ele se alegrará com o seu povo com amor e cânticos. Amém? Sinfonias, irmãos, capítulo 3, conclui com uma figura do remanescente de Israel, um grupo humilde e justo, experimentando a bênção e restauração de Deus. Olha que coisa linda. Outrora, irmãos, a envergonhada cidade de Jerusalém, será honrada e louvada entre as nações. O capítulo, então, fala a respeito dos temas de julgamento, arrependimento e restauração, misericórdia de Deus, ilustrando, amados irmãos, a interação dinâmica entre a justiça divina e o potencial de redenção. Dos versículos de 1 a 7 do capítulo 3, veremos a respeito do ai, aqui pronunciado em Jerusalém. Nos versículos de 1 a 7, veremos a respeito da desobediência, insensibilidade, incredulidade e impenitência. Olha que desastre, não é verdade? A cidade de Jerusalém, amados irmãos, personificada como uma mulher, é condenada como rebelde, poluída e opressora. Ela foi desobediente, não confiou no Senhor, nem se aproximou do seu Deus. No versículo 3, veremos a respeito da ganância dos príncipes e dos juízes. Seus príncipes são como leões que rugem, e seus juízes são tão gananciosos quanto os lobos noturnos. Nada muito atual, na verdade.
Versículo 4, amados irmãos, aqui veremos a respeito da leviandade e traição dos profetas e sacrilégio dos sacerdotes. Olha que cena terrível. Os seus profetas são infiéis e os seus sacerdotes profanos. Versículos 5 a 7, veremos a respeito da presença do Senhor nesse julgamento. Apesar de todo esse pecado e corrupção, o Senhor está no meio dela, irmãos, para julgar com justiça. Ele puniu outras nações, pensando que isso certamente faria com que Judá o temesse, mas o povo tornou-se ainda mais corrupto. Versículo 8, veremos a respeito da destruição dos gentios iníquos. Aqui, amados irmãos, o remanescente fiel de Judá é exortado a esperar em Deus até que ele destrua todos os seus inimigos com fogo do seu zelo. Versos 9, aqui veremos a respeito da conversão das nações restantes, ou seja, a linguagem pura do versículo 9. Provavelmente, amados irmãos, não se referem a uma língua universal, mas sim a lábios que são maculados pela idolatria, ou uma fala pura com louvor a Jeová, o nosso Deus. Todos os povos o servirão de comum acordo. Versos 10 e 13 do capítulo 3. Naquele dia milenar, amados irmãos, os gentios trarão os judeus dispersos de volta à terra como oferta ao Senhor. Homens perversos que se regozijavam em seu orgulho serão destruídos de Judá. E, portanto, não mais, amados irmãos, causarão medo ao restante dos cristãos de Israel, aos crentes de Israel. Os que restarem serão humildes e mansos, confiando no nome do Senhor e vivendo em retidão. Olha que bênção. Versículos 14 a 17, aqui veremos a alegria com uma segunda advento de Cristo. O que eu quero dizer com isso? Os versículos de 14 até o versículo 20, amados irmãos, apresentam um cântico do Israel restaurado, louvando a Deus por sua poderosa libertação e celebrando seu amor pelos seus. A filha de Sião tem muito o que cantar, gritar e se alegrar. Não apenas os seus inimigos foram expulsos, mas o Rei Messias, o próprio Senhor, está no meio dela. Não há, amados irmãos, necessidade de ser fraco ou ter medo, porque Deus, o poderoso, irá acalmá-la com seu amor. Olha que momento grandioso, maravilhoso. E finalizando, amados irmãos, o capítulo 3 e também o livro de Sofonias, visto que o julgamento estava prestes a cair sobre o povo, o Senhor termina a profecia com uma forte promessa de uma reviravolta completa para o remanescente piedoso. Em vez da reprovação e da tristeza, de perder a assembleia designada, os exilados, amados irmãos, receberão louvor e fama em todas as terras onde foram envergonhados. Aqui, amados irmãos, termina com uma bem-aventurança de Jerusalém, quando através do castigo for trazida a glória. As razões para a alegria de Israel são enumeradas nesses versos, que também aqui, numa linda figura, Deus está regozijando-se com o seu povo. Que revelação maravilhosa que vem do coração de Deus, não é verdade, irmãos? E com isso, amados irmãos, nós finalizamos então a leitura e exposição do livro de Sofonias, capítulos 1, 2 e 3. Então, um livro maravilhoso que nos traz grandes revelações da parte de Deus. Espero que este livro, amados irmãos, fale em seu coração, assim como falou com o meu. Amém? Um forte abraço, fiquem com Deus, que Deus os abençoe grandemente, uma excelente leitura,
uma excelente meditação das Sagradas Escrituras e que continuemos firmes neste projeto maravilhoso de leitura e meditação das Sagradas Escrituras. Amém? Um forte abraço, fiquem na paz e até uma próxima oportunidade. Deus os abençoe de uma forma poderosa e grandiosa. Amém? Fiquem com Deus.